Rony, beijo para você, um abraço para os companheiros, para o fã de esporte. Eu acho que a torcida do Palmeiras ficou decepcionada com o que viu ontem, né? Não só pelo fato de o time ter sido reserva contra o São Paulo, né? Mas a torcida se decepcionou com o fato de o time reserva ter jogado. Ele faz uma mescla ali, coloca alguns jogadores importantes titulares. O que é importante para o torcedor do Palmeiras, nesse momento, a gente sabe muito bem, acho que talvez o Abel não tenha entendido isso ainda, a rivalidade é muito importante aqui no Brasil. Muito importante. O próprio Crespo não entendeu isso quando ele passou pelo São Paulo. Teve um jogo do São Paulo, não lembro contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Ele botou um time reserva e deixou escapar a oportunidade de ganhar em Itaquera, coisa que o São Paulo nunca fez. Estavam pensando no Paulista, né? Estavam pensando exatamente no Paulista. Exatamente. Então, essas coisas contam muito. Contam muito. Então o torcedor ficou muito pé da vida, porque era uma oportunidade para o Palmeiras ganhar, se recuperar da derrota contra o Fluminense, agora já são 2 na sequência, e afundar o São Paulo, que é um grande rival. O Flamengo pega um adversário mais difícil. Esse time do São Paulo, se cotejado com o do Corinthians, o do Corinthians é melhor. Ele pega um time mais difícil, também com reservas, e se impõe. E se impõe. O Palmeiras não conseguiu. E aí, então, a gente começa a voltar à velha discussão. O elenco do Palmeiras é bom mesmo? Ou será que a gente superestima esse elenco do Palmeiras? Não me serve essa advertência. Porque eu sempre falei aqui que eu não acho o elenco do Palmeiras no nível de Flamengo e Atlético Mineiro. É um ótimo elenco. Mas o elenco do Atlético e do Flamengo são bem melhores. Eu acho que isso na rodada de ontem ficou mais uma vez comprovado, pelo menos para mim. Eu acho que mais do que se o elenco é bom o suficiente ou não, é a importância que se dá para os jogos. Porque eu acho que tem uma diferença aí. Vocês vão falar, mas vocês estão loucos, vocês não estão vendo que todo mundo botou o time reserva? O motivo, Zé, de se colocar o time reserva é muito diferente. O Flamengo tem um departamento médico com muitos jogadores importantes. E aí tem a torcida que, ok, disse tudo bem, quase 50 mil pessoas nesse Maracanã. Do outro lado, é o que o Sormani falou, a rivalidade, o São Paulo. É a primeira vitória do Ceni jogando no Allianz Parque, né? Como é que isso mexe com o espírito do jogador? Como é que isso mexe para a final? Oi para todo mundo, né? Para todos que estão em casa. Não, Dani, eu acho o seguinte, eu acho que isso daí já vinha sendo planejado. Provavelmente, eu acredito que o Abel já tinha falado com os jogadores, já tinha planificado ali a questão dos jogos, quem iria jogar, quem não iria jogar, até a final. Eu me espantei ontem, eu falei que o São Paulo, para mim o São Paulo iria perder o jogo por conta da capacidade do time do Palmeiras, do time titular. Eu estava imaginando o time titular jogando, não o time, eu também, entre aspas, reserva, porque nós sempre falamos que o elenco do Palmeiras é um elenco forte. Essa mesma equipe, ou esses 11 jogadores que jogaram ontem, ganharam jogos para o Palmeiras. Já ganharam jogos para o Palmeiras. Né? Eu entendo o Abel. Eu entendo. Não o critico, porque eu entendo. O Abel está fora desse mundo da rivalidade, como o seu Sormani falou. Né? Ele está fora disso. Ele está pensando na final. Ele está pensando naquilo que foi traçado. Quando nós questionamos o primeiro jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, depois, no segundo jogo, ele queria mandar aqueles abraços carinhosos para os vizinhos. Né? Entendeu? Então, assim, ele tem um plano. A diretoria também já sabia. Fatalmente, a diretoria já sabe exatamente quais são qual é o planejamento até a chegada da final. Eu não achei estranho, não. Eu só achei estranho o Palmeiras perder o jogo da forma que foi. Só que aí, ao mesmo tempo, eu falo do São Paulo. Foi um São Paulo diferente do jogo contra o Flamengo. Sim. Foi um São Paulo mais vibrante. Foi um São Paulo com uma segurança, com a Arboleda lá atrás, né? Com uma postura no meio de campo de muita pegada, de intensidade. Provavelmente a pancada que eles tomaram no jogo contra o Flamengo ligou um alerta ali. Ligou alguma coisa dentro do vestiário. Não foram só as palavras do Rogério Ceni. As palavras do Rogério Ceni, a torcida mandando um recado, chegando lá para conversar com algumas pessoas do São Paulo, né? A própria autocrítica dos jogadores, a vergonha, a derrota em si para o Flamengo, da forma que foi, todo jogador se sente envergonhado. O cara que não se sente envergonhado após a derrota contra o Flamengo, é melhor não jogar mais futebol. Né? Então isso mexeu muito, mexeu bastante. Eu acho que aí os jogadores do Palmeiras não entenderam, porque esse jogo era uma grande oportunidade para colocar uma dúvida na cabeça do treinador. Era uma grande oportunidade para falar assim, senhor Abel, estou aqui.
Sim. Entendeu? Então eu não vejo, mas a equipe tentava, a rivalidade. Mas eu pergunto, a rivalidade ela é mais importante do que você perder um jogador para jogar numa final? Você imagina se você está jogando ali com o Veiga, com o Scarpa, e aí num jogo como esse, porque é um jogo pegado, é um jogo de intensidade alta. Claro. Você perde um jogador. Você imagina ontem se o Flamengo perde o Bruno Henrique? E a gente não sabe como está o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique saiu com dores no joelho. Ele tem uma limitação, ele não consegue fechar o joelho. Provavelmente deve ter dado alguma lesãozinha ou alguma entorcezinha no ligamento colateral medial. Ih, rapaz. Né? Não, tô falando porque ontem... Bota medo, Zé. Não, tô falando... Você tá botando medo. Não tô... Não, eu tô só tentando colocar e fazer uma análise dentro daquilo que o Abel planejou, daquilo que o Flamengo planejou e das possibilidades que existem em jogos como esse. Ontem, eu falo porque eu tive 8 lesões dessa no joelho. Então eu sei, por exemplo, porque ele não conseguia bater a bola de lado. Você acha que ele joga contra o... Não, eu acho que joga. Eu acho que agora vai dar uma segurada, porque para correr reto é tranquilo. Tanto que depois que ele saiu e voltou, tinha uma bola que ele poderia dar o tapa assim do lado esquerdo, ele não deu. Ele deu para trás, porque justamente existe essa limitação do joelho. Fazer o giro e tal. Então tem. Você imagina se o Scarpa, se o Veiga se machuca. Se o Gustavo Gomes num lance como esse, entendeu? Então, eu acho que tá dentro do planejado. A gente tem que separar. Qual que é o jogo mais importante do Palmeiras? Era o jogo de ontem ou era a final do campeonato da Libertadores? Se ganhar a final da Libertadores, esse jogo de ontem vai ser esquecido. Sim. Ninguém mais vai falar desse jogo. Então, nesse aspecto, eu acho que o Abel tá correto. Acho que a questão é o caminho até lá, hein? Deixa eu falar oi para os meninos em casa, o Pedro Ivo, o Felipe Facincani. E aí, Facincani, já tem até mensagem para você aqui. O Facincani, eu vou falar uma coisa aqui para ver se alguém faz uma montagem e a gente mostra até o final do programa. O Facincani tá igual o Rudolf, aquela rena de narizinho vermelho do Papai Noel. Porque ele tá... Olha, tem uma bolotinha vermelha no nariz dele. Ele, é de tanto assoar esse nariz, Facincani. Olha aqui, eu já vou começar... Também, exatamente. Os lenços choram. Eu já vou começar lendo mensagem aqui pra você, ó. Foi por causa do jogo de ontem ou os lenços choram? Não, ele tá gripado a semana toda. Eu tô desde domingo resfriado. Ele tá gripado. Se o senhor não percebeu. 2x1 no Maracanã, 2x0. Já melhorei, já. Nossa, tá nervoso, né? Olha aqui, deixa eu ler mensagem aqui pro Facincani, ó. Vocês não têm ideia do que significa pra nós palmeirenses ganhar e afundar ainda mais esse time aí, diz o Douglas. E o Guilherme fala assim, eu gosto do Facincani, mas não dá pra defender Patrick de Paulo e Gabriel Menino mais não, viu? Eles precisam voltar a jogar bola. E aí, eu vou te jogar isso aqui, Facincani, mas já perguntando dessa torcida também. A Mancha fez um comunicado, o Abel sai do campo de uma maneira, a gente vai mostrar tudo isso daqui a pouco, mas sai do campo de uma maneira muito ruim para a imagem dele. Desculpa te interromper, desculpa mesmo. Tem 2 coisas que eu gostaria de falar do Abel na hora do Abel. A gente vai falar bastante do Abel aqui, tem todo o tempo do mundo, a gente está colocando já a imagem aí. Ô, Facincani, comprar uma briga, uma guerra com a torcida, não parece uma boa coisa, né? Faltando tão pouco tempo para uma final, assim. Dá para ter evitado esse estresse aí? Tudo bem, Daninho? Um beijão pra ti, um abração pro Sormani, pro Zé, Pedrão, fã de esporte conosco. Bom, essa imagem é uma das maiores faltas de respeito que um profissional poderia ter com a história e com a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. Um técnico da estirpe do Abel, como ele mesmo se coloca, que cobra tanto profissionalismo, que cobra tanta postura no futebol, que cobra tanta melhoria, abandona um jogo faltando 5 minutos para acabar porque o time dele tá perdendo. Isso não é postura de profissional, Abel. Se você me desculpa, mas você deve um pedido de perdão à torcida do Palmeiras e principalmente à instituição. Porque o último que tem que ser, naquele momento, acovardado diante de um resultado como era, e tem muito do seu dedo nesse resultado, é o técnico da equipe, é o líder, é o que gera esse grupo. Um grupo que ontem em campo não esteve 1% motivado para o que era necessário estar, que era um clássico, era um jogo termômetro para o próximo final de semana, próximo não este o outro, no caso entenda-se a final da Libertadores. Jogos grandes motivam, jogos grandes dão ingredientes de sobra para você chegar com o peito estufado, o peito aberto para pegar um adversário tão forte como o Flamengo, e ainda mais um adversário que nos últimos anos, na figura do ex-presidente deles,
menosprezou o Palmeiras algumas oportunidades, né? E já não é de hoje. O São Paulo tem histórico de uma rivalidade muito grande com o Palmeiras, arrancada heróica nos anos 40, a história da cessão do Parque Antártica nos anos 30, enfim, tem uma série de rivalidades entre São Paulo e Palmeiras que em campo ela é colocada à prova sempre. E essa rivalidade é boa pro futebol. Não é uma rivalidade que fora de campo tem que partir pra violência, não é nada disso. Estou dizendo que dentro de campo, esses episódios, eles devem ser levados a sério. Um time tem que entrar com um motivacional diferente. E ainda mais no São Paulo, em que sempre quando o Palmeiras está numa situação ruim, ele vai lá e vence o Palmeiras. Ele nunca ajudou o Palmeiras a sair de uma situação ruim. Porque rivalidade no futebol é assim. Ela funciona com vitórias diante do seu rival para que você cresça o motivacional e você o impeça de chegar àquele pé de igualdade que faz dessa rivalidade sempre ser muito forte e muito disputada. E o Palmeiras ontem perdeu essa oportunidade de deixar o São Paulo afundado numa zona talvez de rebaixamento ou próximo de ganhar uma sobrevida e um moral ainda mais dentro de um campeonato brasileiro, claro, não para título, mas para buscar um vice-campeonato que é importante pela premiação e mais do que nunca, né, pela dignidade de você chegar para o próximo final de semana da Libertadores com o peito estufado, ganhei do meu rival, ajudei a colocar numa situação ruim, ganhei competitividade num jogo importante, num jogo grande, com a minha torcida, 35 mil pessoas, primeiro clássico depois da volta da pandemia, ou seja, todo mundo empolgado para ver um Palmeiras fazer uma partida dessa e o Abel vai embora faltando 5 minutos. Então postura acovardada, feia, antiprofissional e que, repito, merece por parte dele pedido de desculpas muito sérios ao torcedor do Palmeiras e à instituição. O Pedro, se ele já ia ser criticado pelo time reserva, né, porque é um clássico, porque tem a chance ali de ganhar do São Paulo correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento, a atitude dele de sair do campo antes do jogo acabar, para mim, ela é mais feia ainda. Queria saber o que você acha. O que é pior? Dani, boa tarde, tudo bem? Um beijo pra você, Facincas, aí sua irmã aí, fã de esporte ligado com a gente. Eu vou tentar acreditar, né? Vou partir da premissa que a gente tem que acreditar na palavra do Abel. Ele quis sair porque estava pendurado, com medo de tomar o cartão. Ele justificou, eu não concordo, porque acho que tem um simbolismo ali de respeito, né? De abandonar o time talvez num momento adverso. Se ele tinha medo de ser punido, ele que controlasse o emocional dele, ele que controlasse o nervosismo dele, porque reclamar de arbitragem não ia ajudar em nada o trabalho dele, não ia reverter o placar, não ia mudar a ideia do que o juiz pensava para o jogo, seus critérios e tal. Acho que faltou pelo menos bom senso. Ele tentou justificar uma situação ali que não era boa. Se o Palmeiras estivesse empatando, se o Palmeiras estivesse ganhando, se o Palmeiras estivesse com uma derrota simples com um adversário que não fosse um grande rival, se não tivesse a torcida obviamente incomodada por isso, desculpa, porque lotou o estádio, queria dar um abraço no time, queria ver sua equipe, queria fazer uma festa e ver o Abel largando ali, acho que ele foi infeliz, para dizer o mínimo. Agora eu só vou um pouco nessa contramão da situação, entendo toda a argumentação da paixão, do torcedor que queria dar uma sapecada ali no rival, queria aproveitar o rival em baixa, do Palmeiras poderia talvez ter prejudicado o São Paulo nessa luta contra o rebaixamento. Só que eu acho que vale tentar fazer um exercício aqui de coerência. A gente está há quantos dias aqui, né, Dani? Dani, Sormani, Zé, Facinca, falando que o planejamento ele é todo voltado para o dia 27. Sim. Então o planejamento ele é voltado para o dia 27. Não dá para pegar ontem, faltando 10 dias, e falar, opa, mas hoje o planejamento mudou. Hoje o planejamento voltou a ser o brasileiro. Hoje o planejamento voltou a ser prejudicar o São Paulo. Então acho que assim, tem um fundo de explicação. Talvez tenha sido mal, tecnicamente falando assim, mal escolhido, podia ser um outro jogo para poupar seu elenco, podia tentar uma força um pouco maior no jogo em casa contra o rival, poderia, são opções. Mas o Palmeiras, ele há algum tempo está falando, está deixando muito claro, o campo está gritando, as escolhas do Abel estão gritando, que o foco é o dia 27. O que me preocupa muito mais é a postura de quem entrou em campo ontem, e aí não tem a ver com as escolhas do Abel. Quem entrou em campo ontem tem que saber o tamanho do clássico. E isso falhou. Se eu não me engano, acho que o Zé fala isso, inclusive. Quem falhou também é quem estava em campo, é quem não entendeu o tamanho do clássico. O São Paulo entrou para jogar o clássico, o Palmeiras não entrou. O time do Palmeiras entrou desfilando, passeando, mole. O São Paulo entrou intenso, depois do que aconteceu contra o Flamengo. Então acho que tem um pouco disso também. Não dá para atacar todas as pedras no Abel, porque a gente está há quanto tempo falando aqui de olhar para o dia 27? Então se existia um planejamento, ontem ele foi minimamente coerente. O que dá para a gente debater tinha que ser contra o São Paulo? Aí eu acho que cabe o debate. Mas o planejamento ele é coerente. O Abel não chegou ontem, acordou e falou, hoje eu vou revolucionar. Hoje eu vou dar uma de maluco. Hoje eu vou mandar um time a campo que não tem nada. Não. Tem um critério. Eu acho que o debate é, será que não poderia ter feito um ajuste numa viagem
para jogar contra o Fortaleza? Será que não poderia ter sido antes? Será que nunca havia um carinho maior num jogo em casa contra o rival? Tudo bem, acho que a conversa caminha por aí. Mas entender o que o Abel fez, eu acho que dá. Eu acho que dá pra gente tentar colocar num pote ali da coerência do planejamento. Mas fala, acho que o Facinca chamou aqui antes. Então, Pedro, se ele ontem coloca em campo o time titular, ele folga contra o Fortaleza, É isso que eu ia falar. ele pode até dar um descanso contra o Atlético Mineiro, Sim. porque não vai mudar nada Claro. Palmeiras e Atlético Mineiro, ele teria Ontem 10 foi dias derrotado. de preparação para a final. Entendeu? Então, assim, o planejamento, ele estava sendo muito bem feito e corretamente, e se ele colocasse ontem o time em campo para jogar, não mudaria em nada, porque ele teria ainda mais 10 dias de descanso. Pessoal, joguem ontem a Vera. Despeçam-se do torcedor num clássico, porque tudo bem, o Palmeiras vai jogar com o Atlético Mineiro na próxima terça-feira, mas despeçam-se com essa dignidade, joguem a Vera, Sim. façam, entre aspas, esse baita treinão, mas porque pro brasileiro do Palmeiras é um treino de luxo, infelizmente a situação essa é a real, né? Um treino de luxo, mas, enfim, encarem esse clássico com a seriedade que ele merece por parte de vocês, desse último respaldo do time titular, e aí vocês fazem a preparação dos últimos 10 dias para a grande decisão. Não mudaria nada o planejamento, Pedrão, é isso que eu tô falando. Ô, Facinca, O planejamento, ninguém tá criticando A se ele gente tá tá certo ou falando errado. a gente Era tá só falando a isso. mesma coisa, Exato. com palavras É isso. diferentes. Só que aí é teria isso. que ser puxado para trás. Porque eu não sei se tinha uma fadiga ali, Zé, rapidinho. Tá. Eu não sei se tinha uma fadiga, se ontem, por todo o planejamento anterior, tinha alguém que poderia estar com alguma situação. Então, tipo assim, isso tinha que ter sido pensado lá atrás. Mas por tudo que ele vinha sendo feito, eu consigo entender. E consigo entender também, Facincani, o torcedor revoltado, que foi fazer uma festa ontem, o cara que talvez pela primeira vez tenha ido ao Allianz depois de muito tempo, o cara que queria ver uma vitória sobre o rival. Consigo Claro. entender essa chateação dele. Só que eu volto a falar, isso não tem que mexer com o teu planejamento, com a tua cabeça pro dia 27, não. São coisas diferentes. Você tá há muito tempo mirando o dia 27 e tentando fazer uma coisa assim.